Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Gestão dos Sistemas e Instituições de Ensino. Iremos continuar nossos estudos e aprofundaremos nossos conhecimentos ao tema as políticas e a construção do trabalho coletivo na escola e as relações dela com a sociedade civil, na qual falaremos mais especificamente sobre a avaliação do rendimento escolar como instrumento de gestão educacional, a administração escolar como elemento de transformação social. Abordaremos ainda sobre os órgãos do colegiado e seus processos decisórios, discorrendo ligeiramente sobre a gestão dos recursos financeiros, sobre a gestão da qualidade no sistema e instituições de ensino. O material que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo no estudo dessa temática. Leia como preferir, linearmente ou a partir do tópico do seu interesse. Procure conhecê-lo bem, ele será um acompanhante durante a disciplina e desejo também que seja ao longo das suas possíveis articulações como profissional da área da pedagogia. Tenha em mãos papel e caneta e anotem tudo o que tiver com dúvida, para que posterior, em nossos encontros, podemos fazer um novo condensado para que todos se apropriem de todo o componente. Faça-se presente, eu estarei lá na hora e data combinada. Vamos lá. Caros alunos, a luta pela educação básica trouxe, desde a sua origem, a concepção de democratização como acesso universal. Na concepção liberal clássica, a educação, entre outros, é considerada serviço essencial que cabe ao Estado garantir a todos os seus cidadãos e, por esta razão, figura como política pública. Entre os anos de 1910 e 1920, imprimiu-se à educação o caráter de uma questão nacional. O marco institucional desta nova fase da educação brasileira é a criação do Ministério da Educação e Saúde em 1930. A partir desse ministério foi constituído o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Consultivo de Ensino Comercial, responsáveis pelos estabelecimentos das diretrizes nacionais para os ensino primário, secundário e superior e técnico profissional. A Constituição de 1934 estabeleceu a responsabilidade da União como instância responsável pelo planejamento nacional da educação em todos os níveis, definindo também sua competência na coordenação e fiscalização da execução desse planejamento. Nos anos de 90, a luta pela democratização do ensino assume, no âmbito da educação básica, o caráter da qualidade, da busca da permanência e da conclusão da escolaridade como um direito social. A luta pela universalização do ensino levou à defesa da gestão democrática da educação pública. Porém, por considerar a crise educacional como uma questão de natureza administrativa, o Estado atribuiu relativa centralidade à gestão da escola na formulação de políticas públicas para a educação básica. Porém, nesse mesmo contexto, o movimento social, por considerar o caráter excludente da escola, resultante da frequente repetência e a expressão do autoritarismo da estrutura escolar, passou a reivindicar maior democracia na gestão da educação, fatores que favoreceram a luta pela democratização da educação básica com a defesa do direito à escolarização para todos, paralelamente à defesa de maior participação da comunidade na gestão da escola. Essas reivindicações acabaram sendo contempladas na Constituição Federal de 1988. Que paradigma garantirá a gestão democrática da escola, cujos fundamentos são a autonomia, a participação e a emancipação? Caros alunos, primeiramente, você deve perceber a necessidade de superação das relações de verticalidade na administração escolar. Deve sugerir o estabelecimento de relações que ressaltem a dimensão do coletivo e, assim, dizer que o novo paradigma que fundamenta a nova concepção da educação e a sua prática social não permite que o poder se situe em níveis hierárquicos, mas sim
que se distribua nas diferentes esferas de responsabilidade, garantindo relações interpessoais mais rasas entre os sujeitos iguais e ao mesmo tempo diferentes, ou seja, entre todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Nesse contexto, o poder decisório da escola precisa de novas estruturas para ser viabilizado, ou seja, deverá ser desenvolvido com base em colegiados consultivos e deliberativos. Resulta-se, porém, que essas novas concepções de organização da escola não diminuirá a importância e a autoridade dos gestores educacionais. Para garantir que a escola seja verdadeiramente democrática, é preciso considerar ainda dois outros elementos que veremos no slide que segue. A criação de estruturas e processos democráticos pelos quais a vida escolar realiza-se, representada pela participação geral nas questões administrativas e políticas, pelo planejamento cooperativo na escola e nas salas de aula, pelo atendimento a preocupações, às expectativas e aos interesses coletivos e pela posição firme contra o racismo, a injustiça, o poder centralizado, a pobreza e a quaisquer formas de exclusão e desigualdade presentes na escola e na sociedade. O desenvolvimento de um currículo que ofereça experiências democráticas aos estudantes, cujas características são expressas pela ênfase na ampliação das informações, garantia aos que têm opinião diferente do direito de se fazerem ouvir, construção social do conhecimento, formação de leitores críticos da realidade, inclusão de um processo criativo de ampliação dos valores democráticos, inclusão de experiências de aprendizado organizado em torno da problematização e do questionamento. Atualmente, os mais diversos setores da sociedade adotam a prática de ouvir seus usuários para entender se estão satisfeitos com o serviço ou produtos que lhe é oferecido. As redes de ensino e as escolas, no entanto, raramente perguntam a opinião de seus alunos sobre o que acontece em seu cotidiano, muito menos sobre as novas decisões que afetarão a sua vida escolar. Caros alunos, em grande parte das escolas, os descontentamentos e as sugestões dos alunos não ultrapassam o limite da conversa de corredor. A falta de diálogo costuma favorecer a apatia e o conflito. O problema se acirra quando o nível de insatisfação aumenta e provoca reações mais radicais, como indisciplina, depredação, protesto e ocupações. Mesmo os problemas mais difíceis precisam ser discutidos pela comunidade escolar, tanto para que possam ser reconhecidos e resolvidos, quanto para que não se transformem em algo maior e acabem comprometendo as relações de confiança entre gestores, professores e estudantes. Escutar os estudantes significa criar oportunidade para que possam compartilhar opiniões sobre os diferentes assuntos, desde os mais corriqueiros, como a infraestrutura da escola e as atividades em sala de aula, até os mais complexos, como mudanças no currículo e na organização escolar. Para engajarem os alunos nessas consultas, precisam ser realizadas com o suporte de dinâmicas, instrumentos e linguagens compreensíveis e estimulantes para eles. Também precisam ser inclusivas para que capturem múltiplas vozes, mesmo as mais silenciosas e dissonantes. Nesse caso, a opinião dos alunos mais comportados, extrovertidos e eloquentes não deve se sobrepor à dos mais rebeldes, tímidos ou os que apresentam dificuldades de se expressar. Cursistas, todas as perspectivas precisam ser contempladas. Aquelas que escutam devem ainda mais ter a sabedoria de não se colocar na defensiva, nem de se sentir pressionados e acatar tudo o que é sugerido. No entanto, deve realizar devolutivas consistentes,
que deem transparências às percepções e propostas coletadas e indiquem como serão encaminhadas. Um processo de escuta dos estudantes pode ter efeito reverso, quando não gera consequências concretas. Os estudantes são diferentes e aprendem de formas diversas. Às vezes, o que se encaixa bem para uns não funciona para os demais. Outras vezes, o que os educadores propõem não fazem sentido para os alunos. Quando eles têm a oportunidade de escolher entre duas ou mais opções, não apenas encontram alternativas mais interessantes, mas também se sentem mais valorizados e engajados no processo. Nem tudo pode ser escolhido pelos estudantes. Eles sabem disso e entendem que grande parte do que acontece nas redes de educação e nas escolas devem ser proposto por profissionais experientes. Ainda assim, desejam ter mais flexibilidade e autonomia, inclusive para se sentirem mais identificados e motivados em relação à sua aprendizagem. Quando gestores e professores são mais prescritivos e já trazem tudo pronto, correm o risco de não se conectar com os interesses, desejos e necessidades dos seus alunos, gerando desengajamento e dificuldades de aprender. As escolhas podem ter caráter simples, como a opção entre uma aula no pátio ou no laboratório de informática, entre 2 ou mais tipos de exercício ou trabalho em grupo, entre atividades de discussão ou de dramatização, por exemplo. Mas também tem a possibilidade de envolver decisões mais complexas, como as disciplinas a serem cursadas, no caso aí da flexibilização do curricular. Para escolher, os alunos precisam desenvolver sua capacidade de analisar, tomar decisão e assumir as consequências sobre as suas escolhas. Quando a escola oferece esse tipo de situação para os seus estudantes, também os prepara para ser mais assertativos em relação às demais escolhas que farão lá ao longo da sua vida. Por outro lado, temos o projeto político-pedagógico, que tem sido debatido e defendido atualmente como instrumento para se estabelecer uma escola pública autônoma e com gestão democrática e aberta. O mesmo é considerado um documento de identidade que retrata a realidade atual da escola, apresenta o que ela pretende ser e explicita o que é necessário e de que maneira esse ideal será alcançado. Segundo Veiga, o PPP traz consigo a ideia de inovação, mas essa inter-relação somente tem sentido se estiver direcionada para a melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem, baseada nas múltiplas necessidades sociais e culturais da população. Entretanto, de acordo com a mesma autora, inovação e projeto político-pedagógico pode ser entendido e utilizado como ação regulatória ou técnica, quanto como ação emancipatória e instrutiva. Enquanto ação técnica, o projeto assume um caráter regulador ou normativo. De modo geral, é elaborado apenas no sentido de cumprir normas burocráticas. Pode até resultar em inovações, mas estas se dão através de normas e prescrições, ou seja, busca introduzir algo novo dentro de um processo já instituído, sem considerar os sujeitos desse processo, nem as relações que se estabelece entre o institucional e o contexto social. Desse modo, o projeto torna-se um documento pronto e acabado, isolado da realidade e distante dos interesses coletivos. Vejamos os 7 princípios para a operacionalização dele. Acompanhe via slide para a nossa melhor explanação. Primeiro, afirmar que esta construção deve fundamentar-se numa concepção de planejamento e defende a concepção ideológica de orientação freiriana. Segundo, deve levar em conta que o objetivo principal da escola é o atendimento com qualidade do aluno. Terceiro, avaliar objetivamente as necessidades e expectativas de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. As instituições escolares requerem habilidades e competências administrativas
para dar conta da complexidade dos sistemas e benefícios ao atendimento da finalidade para que as mesmas têm. Contudo, a escola entre si é complexa. A finalidade que busca não é simples de ser conseguida. Precisa da contribuição de vários profissionais especializados. Professores, equipe pedagógica, direção e equipe de apoio. Cursistas, a organização da escola é responsabilidade de todos, dentro e fora da sala de aula. A sala de aula é determinante pelo que a circunda para além de suas paredes, interferindo em todo o seu processo. Como é durante a aula que se dá a essência da educação escolar. É para ela que devem convergir as várias capacidades dos profissionais da escola. O que não significa que todos atuarão na sala de aula também, né? E que nelas atuam os professores que vão atuar ali, nem que as equipes pedagógicas de apoio só atuam pelo lado de fora da sala. Ou que mesmo assim, em suma da sua organização escolar, entende-se a coletividade. Requer o concurso de especialistas que atuem de maneira coletiva, considerando a participação do corpo discente nas decisões escolares. Acreditamos na implementação de um novo modelo de administração escolar, que auxilie na resolução de problemas, como conservação de estruturas físicas do prédio escolar. Para tal, foi necessário a conscientização da comunidade escolar quanto à importância de se preservar um bem que, na realidade, ele é de todos. E finalizando, 7 princípios operacionais teremos. Veja o slide. Considerar que este deve estar sempre suscetível à mudança necessária à sua concretização. Em quinto, proporcionar a melhoria da organização administrativa, pedagógica e financeira da escola. Sexto, considerar as ações de curto, médio e longo prazo. E por último, prever as avaliações periódicas das ações para redimensionamento das propostas contempladas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece que a escola deve partir das habilidades e conhecimentos dos alunos para fazê-lo progredir em sua educação. Com isso, entendemos que se a verdadeira democracia está ligada à participação do cidadão na vida pública como criadores dos novos direitos, é preciso que a educação se preocupe em suprir a capacidade cultural que são regidas pela sociedade. Caros alunos, portanto, pode-se considerar que a construção do PPP está direcionada para o processo de inclusão social, tema altamente debatido e defendido atualmente pelos diversos setores da sociedade. Mas para que esse debate se concretize, faz-se necessário que a escola, como um todo, se transforme. E transformar não significa apenas mudar. Transformar significa ultrapassar os limites da própria realidade cultural da escola, visando por meio do diálogo e da conscientização o envolvimento de todos em objetivos comuns, dentre eles a concretização dos processos de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que o papel é ser responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão. No sentido pleno da palavra, então, cabe-se a ela definir-se pelo tipo de cidadão que se deseja formar, de acordo com a sua visão da sociedade. Cabe-lhes também a incumbência de definir as mudanças que julga necessário fazer nessa própria sociedade, através das mãos do cidadão que irá formar. A gestão democrática na esfera educacional é uma política que vem sendo estudada por um longo período. É inserida e garantida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, dentro dos seus princípios norteadores. Para Correia, esses princípios precisam ser percebidos e analisados de forma interligada. Por serem interdependentes, são assim conceituados. Relação entre comunidade e escola, este é o principal princípio para a construção do PPP, democrático, uma vez que a participação da comunidade é imprescindível para o sucesso dessa ação, pois junto com o gestor irão, quando necessário, planejar, executar e avaliar tais ações dentro do âmbito escolar. Gestão democrática
Segundo ele, à medida que a relação à escola e à comunidade fica mais estreita, aumenta a participação de todos os segmentos nas decisões da escola e a gestão torna-se, de fato, democrática. Passando rápido, Cristian. Subiu. Continuar. A gestão democrática é entendida pela autora como o envolvimento de todos no trabalho escolar, ou seja, todos participam das definições dos seus rumos. Democratização é do acesso e da permanência com o sucesso dos alunos da escola. Corrêa afirma que, analisando mais detalhadamente as políticas educacionais mais recentes, revela que um número considerável de alunos que ingressam na escola não tem conseguido nela permanecer. Daí a importância de assegurar no PPP o sucesso da aprendizagem de todos os alunos na escola. A autonomia, entendida por ela como a capacidade de governar-se e de se dirigir dentro de certos limites definidas pela legislação e pelos órgãos do sistema educacional. Qualidade de ensino para todos da escola está diretamente relacionado com o princípio da autonomia, uma vez que a escola, segundo Corrêa, precisa assegurar um padrão mínimo de qualidade para todas as escolas do sistema. A organização do currículo. Este princípio, segundo ela, está relacionado à qualidade do ensino, o que a escola deseja adotar, visando assegurar uma aprendizagem voltada para as necessidades e o sucesso do aluno. Valorização dos profissionais da educação. Para ela, é outro princípio importante. Corrêa afirma que o PPP precisa reconhecer que a qualidade de ensino está intimamente relacionada à valorização do magistério, na defesa de uma adequada formação de seus profissionais na área da educação. Percebemos, alunos, que as atitudes, os conhecimentos e as competências do gestor são tão importantes quanto a prática em sala de aula e devem estar cientes que a qualidade da escola é global. Deve o gestor escolar desempenhar várias funções, atendendo à demanda de diversos setores que dependem de seu trabalho, da sua criatividade e do seu bom relacionamento. Então, se compreende claramente a importância do papel do líder democrático que se exige do gestor. O poder não se situa em níveis de hierarquia, mas nas diferentes esferas de responsabilidade, garantindo relações interpessoais entre os sujeitos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Essas diferenças dos sujeitos, no entanto, não significa que um seja mais do que o outro, ou pior ou melhor, mas o menos importante, nem concebe espaços para a denominação e a sobrevivência, pois estas são atitudes que negam radicalmente a cidadania. As relações de poder não se realizam na particularidade, mas na intersubjetividade da comunicação entre os atores sociais. Nesse sentido, o poder de decisão necessita ser desenvolvido com base em colegiados consultivos e deliberativos. Caros alunos, uma gestão democrática tem como ponto de vista a valorização de pensamentos e ideias de todos os que desejam uma educação que melhore, fazendo então parte dessa gestão como grupos de grêmio estudantil, grupo de mães, conselhos deliberativos, para que juntos possam realizar ações que são de suma importância para o bom andamento da escola. Comentando o princípio contido no inciso 6º do artigo 206 da Constituição Federal Brasileira, que expressa gestão democrática de ensino público na forma da lei, diz Carlos Roberto Jamil Cury, sendo a transmissão de conhecimento um serviço público, o princípio associa este serviço à democracia. Isto quer dizer que aí está implicada uma noção de participação no gestio rei publiquei. Lembrando-se que o termo gestão vem do gestio, que da sua vez vem de gerere, trazer para si, produzir. Fica mais claro que a gestão não é só o ato de administrar um bem fora de si, ou seja, alheio,
mas é algo que se traz em si, porque nele está contido. E o conteúdo deste bem é a própria capacidade de participação, sinal maior da democracia. Só que aqui é a gestão de um serviço público, o que requer duplicar o seu caráter público. Muitas vezes, o verdadeiro papel do gestor fica em dúvida, pois há muitos que acreditam que ele deve atender simplesmente a questão administrativa, que faz com que haja um distanciamento do gestor no processo do planejamento pedagógico. Mas se formos analisar a questão, temos de nos atentar que o administrativo deve estar a serviço do pedagógico, ou seja, deve servir de suporte para a realização de objetivos educacionais da unidade escolar. O gestor escolar tem de se conscientizar de que ele sozinho não pode administrar todos os problemas da escola. O caminho é a descentralização, isto é, o compartilhamento de responsabilidade com alunos, pais, professores e funcionários. O que se chama de gestão democrática, onde todos os atores envolvidos no processo participam dessas decisões. Uma vez tomada, trata-se de decisões coletivas, participativas. É preciso pô-las em práticas. Para isso, a escola deve estar bem coordenada e administrada. Não queremos dizer com isso que o sucesso da escola reside unicamente na pessoa do gestor ou em uma estrutura administrativa autocrática na qual ele centraliza todas as suas decisões. Ao contrário, trata-se de entender o papel do gestor como um líder cooperativo, ou de alguém que consegue aglutinar as aspirações, os desejos, as expectativas da comunidade escolar e articular a adesão e a participação de todos os segmentos da escola na gestão em um projeto comum. O diretor não pode ater-se apenas às questões administrativas. Como dirigente, cabe-lhe ter uma visão de conjunto e uma atuação que aprenda a escola em seus aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros e, claramente, os aspectos culturais. Cursistas, as pessoas que resolvem participar dos processos de escolha de diretores da escola pública, estadual, municipal, enfim, deparam-se com uma exigência colocada pelo próprio contexto de mudança, a de se capacitarem na ação, atualizarem-se, renovarem sua bibliografia, enfim, cuidarem de sua própria formação. Os serviços públicos educacionais assumem um papel decisivo quando são capazes de estabelecer articulações visando garantir unidade à gestão. Estamos em processo de construção em que a cada conflito e dificuldade vivida afloram opções criadoras, moldam novos perfis de gestores escolares. Queremos estar preparados para saber enfrentar desafios, sempre conscientes de que tudo o que já conseguimos não passa ainda de uma caricatura daquilo que ainda pretenderemos atingir. A nova maneira de pensar a gestão democrática é a participação de todos. Por esta razão, trata-se a prática do discurso da participação pela construção coletiva da gestão democrática da escola pública. Para que se alcance a participação tão desejada nas escolas, é preciso que se faça, antes de tudo, um resgate na trajetória histórica da busca democrática e da formação do gestor, considerando um momento social, um momento político, um momento cultural e econômico vivido pela educação. Desta forma, a questão sobre a gestão escolar nos faz primeiramente analisar o que vem a ser a administração no sentido amplo e escolar, pois a visão que o gestor tem sobre a sua função é fundamental para que o seu desempenho tenha êxito, pois a administração geral e a escolar possuem seus respaldos teóricos baseados nos mesmos conhecimentos sobre a administração. No entanto, a sua aplicabilidade está entrelada ao ambiente, clientela e objetivo que pretende alcançar. Diante do objetivo estabelecido pela educação em busca da democracia, é fundamental que o gestor seja politizado, no sentido
de ter bem claro o seu papel de modelo de educador, pautado em conhecimentos acumulados ao longo de sua formação e experiência em diversas funções desenvolvidas antes mesmo de ser diretor. É óbvio que a eleição para diretor já demonstra um avanço na realidade escolar, uma conquista que se apresenta como vitória que se chega à gestão democrática. Entretanto, para que a escola mantenha-se com tal conquista, faz-se necessário que esse gestor esteja cada vez mais investindo em sua formação, visto que sua atuação frente à escola estará abrindo novos caminhos para os próximos gestores ou simplesmente construindo obstáculos para o próximo gestor e para a educação como reflexos de suas práticas pedagógicas. Portanto, para construir esse novo modelo de gestão, é preciso enfrentar desafios, pois percebe-se que até hoje o processo para implantar a democratização no interior da escola ainda encontra muitos obstáculos. Afinal, não é possível pensar em democracia sem que os sujeitos tornem-se conscientes para exercer esta prática. Veremos nesse momento as dimensões do projeto político-pedagógico, o PPP. Segundo Correia, 2011, o PPP possui as seguintes dimensões assim atribuídas. Acompanhe o slide para a explanação. Pedagógica. Diz respeito ao trabalho da escola como um todo, em sua finalidade primeira e de todas as atividades, inclusive a formação de gestão, a abordagem curricular e a relação escola-comunidade. Administrativa. Refere-se àqueles aspectos gerais da organização da escola como gerenciamento do quadro de pessoal, registro sobre a vida escolar e outros. O termo pedagógico também serve para que a escola nunca se esqueça de que todos os seus objetivos, métodos, técnicas e estratégias devem ser voltados ao processo de ensino e aprendizagem, que decorre justamente do contato constante e cotidiano com os alunos da instituição. Sendo isso, caros alunos, as diretrizes de um projeto assemelham-se ao percurso de um caminho. Por onde seguir e como seguir são as perguntas a serem feitas na hora de elaborar esses itens do PPP. Os conteúdos ministrados e o método de ensino que a escola adota devem ser descritos. Lembre-se de que existe uma base curricular nacional, mas cada instituição tem liberdade para construir sua matriz de disciplinas de acordo com a cultura local. Imprescindível se faz a colaboração dos professores, visto que o conhecimento específico de cada área pode ajudar a definir as diretrizes de todas as escolas em um todo. Os outros pontos são, vejamos, financeira. Relaciona-se às questões gerais de captação e aplicação dos recursos financeiros. A jurídica retrata a legalidade das ações e a relação da escola com outras instâncias do sistema de ensino municipal, estadual e federal. Todo projeto político, todo projeto pedagógico estabelece valores que justificam as escolhas curriculares, desde o conteúdo passando pela metodologia e formas de avaliação. Por meio de projeto pedagógico, a escola define suas características, ou melhor, a escola define a sua própria identidade. Cursistas, para que os objetivos e as metas estabelecidas no projeto sejam alcançados, a participação de todos os segmentos que atuam na escola é muito valiosa. Por isso, o gestor tem papel de destaque na organização do projeto, facilitando a participação e propiciando condições para que todos tenham espaços nas decisões e nos encaminhamentos da escola. Saiba que não é tarefa fácil, nem passível de ser garantida por lei. Demanda esforço e construção conjunta. Concluímos assim que o PPP é dinâmico e deve estar presente em todos os momentos da vida da escola, assim como um documento norteador de suas ações.
A escola pauta suas ações sempre em dois grandes grupos que circulam pelas dimensões acima apresentadas. Um, que se refere ao que a escola já é, e o outro, que corresponde ao que ela deseja ser a partir dessas ações que foram planejadas. Chegamos ao final desse nosso terceiro encontro, mas antes de me despedir, como de costume, iremos consolidar as nossas ações de hoje com aquela perguntinha que servirá de debate. Pois bem, alunos, é hora de trabalhar um pouco mais. Reflita e responda juntamente com os seus colegas. Veja o questionamento que eu vou colocar no slide que segue e faça uma reflexão. Apresente ao seu tutor presencial as suas considerações, que logo após voltarei para o feedback. Vamos lá. Alguns autores defendem a ideia que foi somente a LDB 9394 de 96 que tivemos um avanço na natureza dos laços que devem relacionar a noção de autonomia e o projeto pedagógico da unidade escolar. E basicamente por duas razões. Porque a lei estabeleceu que aquele projeto é tarefa coletiva e de responsabilidade das comunidades escolar e local, e porque ela retornou como princípio de toda a educação nacional, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isto posto, para estes autores, ao nível de escola, tais fundamentos implicam na efetiva consideração da convivência democrática. A partir dessas posições, pode-se admitir que a construção do projeto político-pedagógico de cada unidade escolar deve se fundamentar em noções de democracia. Discuta com seus colegas e levante alguns desses pontos democráticos. Pois bem, cursistas, de volta e agora para o feedback sobre o que foi proposto, eu imagino que as respostas de vocês podem ter partido de alguns princípios, e entre eles destaco que ao tratar sobre o projeto político-pedagógico dentro da concepção emancipatória, traz-se fundamentos democráticos baseados na diversidade e no respeito, nas diferenças e também na visão heterogênea. Para isso, considera que o conflito é um importante pressuposto, pois indica as visões diferentes, enriquecendo o debate coletivo. Aceita e considera os diferentes e as diferenças. Considera as discordâncias parte do componente do debate coletivo. Entende que o conflito é inerente a qualquer grupo social. Finalizamos nosso terceiro encontro e em nosso próximo iremos tratar sobre a escola como organizadora do processo. Deixo com todos vocês a mensagem de que a educação é um processo social e desenvolvimento. É desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Grande abraço, aguardo vocês nos nossos encontros e até a nossa última aula.